Tudo bem com vocês? Espero que sim. E a nossa aula de hoje é sobre como escrever uma entrevista. Para que nós possamos escrever qualquer tipo de texto, é muito importante que nós conheçamos os elementos que formam este tipo de texto. Por exemplo, quando nós vamos escrever uma poesia ou mesmo quando lemos um poema, nós entendemos que a poesia ela é escrita em versos, ela tem rimas, tem estrofes. Quando lemos ou escrevemos uma fábula, sabemos que a fábula é um texto narrativo que conta uma história onde os personagens são animais que falam e que têm atitudes humanas e cujo objetivo é nos ensinar uma lição de sabedoria. E a entrevista? Quais são os elementos que formam este gênero textual? Primeiro elemento, manchete ou título. A manchete ou título deve despertar o interesse do seu leitor. Pode ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Normalmente, ela vem num tamanho maior no jornal ou na revista ou até mesmo nas páginas da internet. Depois, temos a apresentação. É o comecinho da entrevista, onde nós apresentamos o perfil do nosso entrevistado. Qual é a sua experiência? E neste momento, nós já colocamos em relevância o tema principal da entrevista. Qual vai ser o tema sobre o qual o nosso entrevistado vai falar? E por último, finalmente, as perguntas e respostas, que são a entrevista propriamente dita, onde estão escritas as falas do entrevistador e do entrevistado. Então, estes são os 3 elementos principais de uma entrevista. Nós estudamos na aula anterior essa entrevista da escritora Ruth Rocha. Vamos analisar se nós conseguimos identificar os 3 elementos principais do gênero textual entrevista? Então, qual que é o primeiro? Isso, o título. Olha aqui ele, Ruth Rocha, encantadora de crianças. E aqui também nós temos a informação de quem foi que escreveu esta entrevista, quem fez essa entrevista. Depois, qual é o próximo elemento? Isso, a apresentação do entrevistado. Olhem aqui, a apresentação da Ruth Rocha, onde o entrevistador pesquisou sobre a vida dela, colocou informações sobre a formação dela e já insere o tema principal, que é perguntar para a Ruth Rocha sobre o seu estilo, sua vida de escritora. Então, ele faz 3 perguntas. Língua portuguesa é o nome da revista que faz essa entrevista. Aqui temos a primeira pergunta do entrevistador. Aqui é a resposta da entrevistada, que é a Ruth Rocha. A segunda pergunta do entrevistador, a resposta da entrevistada, e assim segue. Então, esta entrevista tem estes 3 elementos. Agora, você é o jornalista. E vamos imaginar que finalmente você conseguiu marcar uma entrevista com um adulto que tem mais conhecimentos que você e que vai te ajudar a saber como se proteger em tempos de pandemia do Covid-19. Pode ser um adulto que mora com você, alguma pessoa da sua família próxima a você. Nós temos 4 passos. Primeiro passo é escolher a pessoa que poderia ser entrevistada. Segundo passo é começar a pensar em tudo que você sabe sobre a carreira deste entrevistado e em tudo que poderá ler e pesquisar ou perguntar para outras pessoas para saber mais sobre esta pessoa que você vai entrevistar. Lembre-se que uma boa entrevista depende do conhecimento que o entrevistador tem sobre a vida e o trabalho do entrevistado. Você não gostaria de correr o risco de estar cara a cara com o seu entrevistado e não saber o que perguntar, não é mesmo? Terceiro passo é organizar todas as perguntas para garantir que nada fique de fora da sua entrevista. É escrever um roteiro de entrevista. Quarto passo é apresentar essa entrevista para um colega, para alguém da sua família. Uma informação importante: se você fosse fazer essa entrevista na televisão ou pela internet, você teria que estar com este roteiro em mãos. Este aqui é o roteiro que você vai preencher. Primeiro, o nome completo do entrevistado. A primeira parte, 3 perguntas
sobre o que você gostaria ainda de saber sobre a vida do entrevistado, sendo que estas perguntas normalmente não entram na entrevista, elas ajudam o entrevistador a saber mais sobre a pessoa que ele está entrevistando e escrever aquela parte que vem abaixo da manchete da notícia, do tema da notícia. Então, estas perguntas são para isso. O que você conseguiu saber sobre o entrevistado, mesmo lendo e pesquisando, que você não conseguiu saber? Logo após, você vai escrever quais perguntas você fará para o seu entrevistado. Preocupe-se em ficar dentro do tema. Olha o tema aqui. Feito isso, você vai escrever a entrevista. Vamos fazer de conta que fosse para ser publicado no jornal local, no jornal da escola. Lembre-se que primeiro você faz essa escrita num rascunho, para só depois passar a limpo aqui. O que tem que haver no seu texto? Título da entrevista, que nós costumamos chamar de manchete, né? É o título da entrevista. O que é que vai chamar a atenção do seu leitor? Nome do entrevistador e do entrevistado. Primeiro parágrafo, abertura com breve histórico sobre a vida, o trabalho e a carreira do entrevistado. E indicação, você vai escrever aqui quais perguntas você fez e logo abaixo a resposta de cada pergunta. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso aqui e sobre a vida, o trabalho e a carreira do entrevistado. Nós lemos a entrevista que foi feita com a Ruth Rocha, uma grande escritora, e nós temos a ideia errada de pensar que só a vida das pessoas famosas são importantes, tem fatos importantes. Isso não é verdade. Independente se estamos entrevistando uma escritora famosa, um pedreiro, um professor, um médico, um feirante, uma nutricionista, alguém que trabalhe na limpeza, todos os trabalhos importam, todos os trabalhos são honrados, e a vida de todas as pessoas é interessante, é importante, todas as pessoas têm uma trajetória. E essa pessoa que você vai entrevistar, você vai procurar conhecer qual é a vida dela, o trabalho dela, e quando você for apresentar o seu entrevistado, apresente-o de uma forma que você o honre, que você diga por que você está entrevistando esta pessoa, por que ela é importante para falar sobre este assunto. E por último, antes de passar a limpo, vocês vão preencher esta tabela para vocês verem se vocês não esqueceram de nada. Então, vamos lá? A sua entrevista tem um título? Sim ou não? Sim, ok. Não. O que você precisa melhorar? Fazer o título. Eu coloquei um título, mas eu mudei de ideia, quero fazer diferente. Ok. Próximo critério. A entrevista tem uma abertura falando um pouco do entrevistado? Você colocou o título e já começou a colocar as perguntas e as respostas? Não pode. Você tem que fazer um parágrafo apresentando o seu entrevistado. Próximo critério. É possível identificar quem é o entrevistador e quem é o entrevistado? Lembram lá da entrevista com a Ruth Rocha? As palavras do entrevistador estavam em negrito. Antes da pergunta, havia lá escrito língua portuguesa, que era o nome da revista que estava fazendo a entrevista com a escritora. Depois, abaixo, vinha em negrito, escrito Ruth Rocha, que era onde estaria escrito a resposta que ela deu para cada pergunta. A sua entrevista está assim? Nós conseguimos saber quando é você que está perguntando, tem o seu nome lá e a pergunta na frente? E quando é o seu entrevistado, desculpem, que está respondendo, está escrito lá o nome dele? Para quem estiver lendo a sua entrevista, conseguir identificar a pergunta e a resposta, diferenciar o entrevistador do entrevistado? Próximo critério. As perguntas e as respostas estão de acordo com o tema? Você ficou dentro do tema? Olha o tema da nossa entrevista aqui, Covid-19. Próximo critério. As palavras estão escritas de forma adequada? Toda vez que nós escrevemos um texto,
Antes de nós publicarmos esse texto, entregarmos esse texto para a professora, mandarmos esse texto de volta por um e-mail ou por uma mensagem de texto, a gente tem que fazer a correção ortográfica. Se eu tenho dúvida na palavra, na hora que eu estou escrevendo, tudo bem, pode sair errado, mas na hora que eu for passar a limpo, eu tenho que tomar cuidado. Essa palavra é com 2 S, é com C cedilha? Essa palavra é com CH ou é com X? Ah, eu deixei o espaço certo entre as palavras ou elas estão grudadinhas umas nas outras? E último critério, eu fiz uso adequado das letras maiúsculas e minúsculas ao longo do texto? Vamos lembrar as 3 regrinhas, onde eu uso letra maiúscula no começo da frase. Em substantivo próprio, quer dizer, o seu nome, o nome do seu entrevistado estarão escritos com letra maiúscula. E por último, toda vez que tiver um ponto, mesmo que esteja no meio do parágrafo, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, a próxima palavra começa com letra maiúscula, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Produza uma entrevista bem legal, ok? Um beijo e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.